São Benedito, por vossa gloriosa paixão e gloriosa morte, pelos tormentos que vossa augusta mãe sofreu pela cruz, quando vos viu exalar o último suspiro, dignai-vos dirigir um olhar de piedade ao seio profundo do purgatório e de dar dali as almas que gemem privadas temporariamente de vossa vista e que suspiram pelo instante de reunir-se convosco no paraíso celestial. Principalmente peço pela alma de todos os escravizados e abolicionistas e daqueles que quem mais particularmente devo pedir. Do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram aos médicos. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: não tínhamos proibido expressamente que não ensinassem em nome de Jesus? Apesar disso, encheram a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos tereis tornar descansados pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. A quem vós mandaste pregando-o na cruz, Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que nos obedecem. Então mandaram assaltar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois se soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos,
Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: amém. E aos anciãos prostraram em adoração daqueles que vivem para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tens alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. A figura da antiga rainha do Congado, a brasilianista francesa Armelle Mendelssohn, no livro A História do Rio de Janeiro, falava que famosa era o reinado do Rosário dos Pretos do Rio de Janeiro. Nesse reinado temos a lembrança retratada por Ogendas e Debré. E agora a Irmandade mantém essa tradição. É mais do que uma homenagem a uma irmã que seja mãe, por isso acontece no mês de maio. É um símbolo daquilo que a rainha do Congado representa para uma irmandade dita de negros. A tradição, então, acompanhada pela juíza de São Benedito, vem a irmã Sônia, que foi a última rainha da irmandade.
agora acompanhada pela juíza de Nossa Senhora do Rosário, a mãe do ano eleita para esse ano, irmã Maura de Oliveira Santos. Não é nepotismo, é claro, é a mãe do Anderson, mas a grande mãe. Agora a rainha passa por gentileza a faixa para a rainha mãe. Então você vai ser a nossa vizinha durante o ano. Agora então fazer a nossa prece da comunidade. Estimados irmãos e irmãs, imploremos ao Cristo Senhor, que intercede por nós junto do Pai, que seus fiéis batizados sejam testemunhas da sua ressurreição, dizendo: ouvi, Senhor, a nossa oração. Todos, ouvi, Senhor, a nossa oração. Pela Igreja, Mãe Mestra da Verdade, para que, ouvindo a voz de Cristo, ilumine todos os homens, com a palavra que gera vida de salvação, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelas autoridades que nos governam, para que as suas vidas sejam sempre iluminadas pela ressurreição do Senhor e estejam sempre à disposição para servir a população com justiça e dignidade, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Por todos nós que participamos desta celebração eucarística, para que as nossas vidas sejam sempre um reflexo da presença de Jesus para aqueles que vierem ao nosso encontro durante esta semana, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelas vocações sacerdotais em nossa diocese, para que Cristo fixe no coração dos jovens a coragem de responder com generosidade através da escuta atenta à sua palavra e no serviço em suas comunidades paroquiais, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Em sufrágio das almas de suas altezas imperiais e reais, Dona Maria Elizabeth, Dom João, Dom Luís Fernandes de Bragança, Dom Antônio Fernandes de Bragança, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Em sufrágio da alma de sua majestade imperial, Dona Isabel, e todos os excursionistas que tiverem essa igreja. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelas almas de todos os irmãos dessa nossa comunidade, que já nos receberam no meio de Deus, recebam. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Acolhi, Senhor, os nossos pedidos, por intercessão de vossa Mãe Santíssima, Senhora do Rosário, vós veis reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Quero agradecer a presença da Casa Imperial, aqui representada pela princesa de Minho, pelo Fernando, sempre, esses momentos que nós marcamos a memória, daqueles que nos precederam na fé e na luta pela libertação. Eu lembrei uma vez aqui aquela frase de André Rebouças, dos eventos aí destinados, que o momento de abolição, e sobretudo o 13 de maio, ele acreditava firmemente que foi um movimento evangélico. E não é uma frase totalmente coerente com um homem de prática de fé. Não era um homem que tinha muitas diferenças em relação à igreja, sobretudo, por causa do seu contra-testemunho, mas ele foi muito feliz em dizer que foi um movimento de cunho evangélico. E eu acho que é isso que nós devemos preservar em nossa casa. Associar a fé, o Evangelho e as lutas pela libertação integral do homem em qualquer circunstância, dos homens e das mulheres. Queremos agradecer aqui ao nosso capelão, que sempre nos acolhe, uma palavra amena, ao ida das Sagradas Escrituras, para nos incentivar na nossa caminhada. Saudar ao Chico Manaco, sobretudo na presença do Dr. Bruno, aqui, nossos companheiros de lutas e a preservação da memória histórica do Brasil imperial. Aos nossos irmãos e irmãs, também o primeiro 13 de maio, ainda que antecipado, como provedor, pela gratidão de tudo que tem feito a todos os irmãos aqui, que podemos desfrutar nesse momento. Ao nosso povo, sempre presente, e a todos os presentes que estão aqui, nos acompanham nesse momento de memória e pensar no que vamos fazer daqui para a frente. Não é um movimento saudosista, muito pelo contrário, é um engajamento de fé, de amor e, sobretudo, de generosidade, que possamos construir um país melhor, mais justo e mais digno. A meu vice, com o Emerson, sempre atento com essas efemérides, também essa colaboração sempre atenciosa e temos ainda a programação que Deus vai alegrar. Obrigado pela oportunidade. R$1.000 para Cristina, Dom Fernando, Padre Robson, amigo da Imperial Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, irmão João José e demais membros da comunidade presente. Hoje é 4 de maio, né, então 13. Essas comemorações costumam ser no dia, mas a vantagem de ser hoje separadamente é que o dia 13 de maio é um conjunto de efemérides históricas e também dia de Nossa Senhora de Fátima. A comemoração de hoje, então, fica exclusiva para a comemoração da abolição, que, a meu ver, é o principal fato histórico da história do Brasil. Pode ser que em setembro de 1822 e com a Constituição de 1824, o país nasceu como nação independente, mas não com liberdade de todos, que é o nosso mais precioso bem dos seres humanos. Então, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela deu a liberdade aos africanos e afrodescendentes que ainda eram escravos, mas libertou também os demais brasileiros da vergonha de viver num país com escravidão. Eu quero pegar um gancho do professor João José, quando falou na luta da preservação da história. Essa é uma luta constante do círculo e de muitas outras pessoas, porque nós estamos numa era histórica em que alguns tentam criar narrativas que
procurando mudar a história, o entendimento da história. E isso se reflete na educação que falta para muitos brasileiros. E então nós vemos muito, quando nós abordamos pessoas com temas históricos, que elas negam o papel da princesa Isabel, dizendo que ela só assinou, por exemplo, por pressão estrangeira. Na verdade, quem conhece a história sabe que o 13 de maio foi a culminância da luta de 3 frentes: a resistência dos escravos, o movimento abolicionista e a família imperial, que muitos negam o seu papel, mas foi importantíssimo. Todos que conhecem a história honesta sabem que a princesa Isabel lutou por alforrias, ela escondeu escravos em Petrópolis, os seus filhos promoveram o jornal abolicionista nas escolas, ela mesma teve uma decisão que infelizmente resultou num castigo para ela e para o país, quando ela atuou politicamente para influindo no parlamento, trocando o que seria o primeiro-ministro da época, de forma que se conseguisse uma maioria para votar a chamada Lei Áurea. Ela teve sucesso nisso, e ela teve que ouvir logo em seguida pelo barão de Cotegipe que ela venceu a parada, mas perdeu o trono. E ela respondeu que 1000 tronos, ela tivesse 1000 tronos, ela entregaria para libertar os escravos do Brasil. E não custou muito, 1 ano e meio depois, o Império caiu, a princesa Isabel foi para o exílio e só voltou no caixão. Então, está engasgado na minha garganta quando, 1 ou 2 anos atrás, uma escola de samba, que era a da minha preferência, escolheu um enredo em que o papel da princesa Isabel é vilipendiado. Aí já não é mais nem ignorância, eu posso dizer com todas as palavras que isso foi uma desonestidade intelectual, que as pessoas que estão à frente de uma responsabilidade dessa deviam estudar história. E eu peço a Deus que essas pessoas venham a se arrepender disso sinceramente e possam merecer a misericórdia.
Dando graças a Deus bendito, nós te louvamos, São Benedito.